Bom dia, doutores, doutoras. Por favor, se você puder, só me dá um joinha para ver se está saindo o som. O pessoal pode me informar se está saindo o som legal aí? Doutor Paulo. Estamos aguardando a vinda do doutor Paulo. Vamos ver. Já estamos no ar, doutor. Não sei se tens... Opa! E aí? Agora vai ter que ser pelo celular, porque eu não sei o que está vendo aqui com... Ah, é? Nós já estamos no ar, doutor. Que bom. Já estamos no ar. Bom. Estamos aguardando apenas o doutor Robson Ramos, que obviamente não sei se ainda está tentando fazer montar o equipamento dele, mas de qualquer forma, queremos agora saudar aos nossos internautas. Eu pedi, Dr. Robson Ramos, o som está ok. Eu não estou conseguindo acionar o Dr. Robson. Eu não sei o que aconteceu aí. Mas, de qualquer forma, vamos iniciar aí para sermos pontuais nas nossas transmissões semanais. Hoje estamos no dia 30/7/2020, da cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul. Estamos iniciando mais uma transmissão da nossa live semanal de responsabilidade da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito. Inicialmente, estamos hoje com uma temperatura de bastante inverno, né, doutor Paulo? 1 grau a temperatura aqui no Rio Grande do Sul, quer dizer, é de, como diz a linguagem gaúcha, é de renguear Cusco. E essa transmissão conta com a parceria da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, do nosso ilustre doutor colega Domingos da Paz, do Movimento pelo Fim do Exame de Ordem, a esse grande jurista, doutor Paulo César Faria, Jornal O Novo da cidade de Novo Hamburgo, estado do Rio Grande do Sul, com sua plataforma virtual no Twitter, também do nosso colega Maurício Rabelo e do Paulo César, do canal BBT no YouTube, e também contando com o apoio da jornalista Regina Vilela, do estado do Ceará. Hoje iniciamos essa transmissão com 2 convidados, especialmente o Dr. Paulo César e o Dr. Robson Ramos. O Dr. Robson Ramos, eu não sei o que aconteceu, ainda não conseguiu fazer contato, mas estamos aguardando o acesso dele. Ele está dizendo aqui, veja o que diz aqui, eu não tenho link para entrar na live. Doutor, foi encaminhado, dê uma olhada aí. Dê uma olhada. Eu encaminhei, inclusive, esta manhã para o doutor dar uma olhada nisso, tá bom? E assim, iniciamos a nossa transmissão hoje. A ANB está inaugurando um novo formato de transmissão das notícias relacionadas às suas atividades fins. A necessidade de aproximar cada vez mais a ANB aos seus associados no tocante às ações para combater o ativismo jurídico veladamente instalado no Brasil por conta da ocupação da coisa pública por inescrupulosos cidadãos, não poderíamos ficar inertes a essa situação tão delicada. Por entender relevante e pelo profissionalismo, ética e dedicação à voluntariedade em que atuamos junto à ANB, convidamos hoje para participar dessa live 2 personalidades que têm história no direito brasileiro. Participam dela Dr. Robson Ramos, constitucionalista por longos anos, morou em Utah, nos Estados Unidos, e hoje volta ao Brasil e nos brinda com a sua participação. Entretanto, estamos aguardando para que ele faça contato aí. E como você também já pode ver no seu vídeo, na sua tela, o Dr. Paulo César Faria Rodrigues, advogado, brilhante advogado, diga-se de passagem, com um histórico extraordinário no tocante a essa questão do fim do exame de ordem. Patrono das ações da ANB, sensibilizado com todo o sofrimento acometido pelos doutores e doutoras excluídas do mercado de trabalho e da advocacia por conta do exame de ordem. O Dr. Paulo César tem fundamental importância no cenário jurídico brasileiro,
visto que defende não só as causas da ANB, como também os mandados de segurança coletiva, a ADI 6278 e a ação declaratória de inexistência da personalidade jurídica da OAB, mas também é patrono dos apoiadores de Jair Bolsonaro, nosso presidente da República, como no caso da ativista Sarah Winter. Hoje, portanto, o Dr. Paulo passará a todos nós um seu comentário, a sua participação, nos dando informação quais as perspectivas no tocante aos resultados e mais especificamente em relação ao mandado de segurança coletivo, mandado de segurança individual, tendo em vista que alguns filiados que contrataram profissionais particulares, estes os abandonaram sem justificativa. Inicialmente, queremos saudar o Dr. Paulo, dando um bom dia aí no estado de Goiás, e queremos dizer que estamos muito honrados da sua participação, poder falar para todos nós, nossos afiliados. Não esqueça de abrir o microfone, doutor. E queremos lhe dar as boas-vindas nessa transmissão maravilhosa para todos os nossos filiados. Muito bom dia, doutor Paulo. Bom dia, doutor Carlos Schneider. Bom dia a todos que nos veem aí pelo canal da ANB no YouTube. Satisfação, uma honra estar aqui. E é Paulo César Rodrigues. Tá bem. Inverteu. Tá bem. Bem. Mas é uma grande satisfação e é uma honra para mim participar desses momentos aí, junto com a ANB, para combater esses ilícitos, ilegalidades, essas aberrações aí feitas pela OAB e principalmente pela Fundação Getúlio Vargas, que é a mais incompetente do planeta, que precisa até fazer plágio para poder constituir suas provas. Então, isso não precisa dizer mais nada. Quem faz plágio é crime, né? É crime. Está lá no artigo 184, só o melhor juízo do Código Penal. Tá? Mas é uma grande satisfação e vamos aí esclarecer o que for preciso aí, doutor Carlos. Bom dia a todos. Muito bom dia. Um pouquinho da sua história, doutor Paulo, para todos nós. Como foi que você teve essa inclinação de participar? Porque você passou muito trabalho ao fazer a prova da OAB, não foi? Eu senti na pele. Por isso que eu me sensibilizei, porque é o seguinte, tem muita gente que sofre esses bullings de provas de exame de ordem, e quando passam no próximo, no 2, 3 seguintes, eles esquecem o que passaram e estão nem aí para os outros, né? Uhum. Só que acontece que, como eu tenho um sentimento, não é de revolta, é de ojeriza do que aconteceu comigo, e, inclusive, até hoje ainda existe um recurso do mandado de segurança de 2019 que eu impetrei nos moldes do que foi feito até agora pelo pessoal do 30º exame, que nós estamos acompanhando de perto. Eu fui reprovado no 27º exame. E, no meu caso, e é corriqueiro, e eu vou lutar. Eu só quero deixar bem claro que o direito, a gente tem que buscá-lo, lutar, e não importa se disserem para você, mas você já passou, você já é advogado. Eu não quero saber. Se eu tenho direito, eu vou atrás dele. E é justamente esse direito que eu estou buscando lá do 27º exame, que me reprovaram, me tiraram, me roubaram mesmo. Fui roubado em 4,15 pontos. 4,15, não foi 0,10 não, foi 4,15. Que absurdo, né? E eu fiz a interposição de 7 recursos. 3 deles não foram sequer apreciados. Ou seja, fundamentação das decisões 0. E 3 foram muito, muito mal fundamentados, se é que houve alguma fundamentação. E um desses 7 recursos foi muito, 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 muito mal, porque eu recorri de a questão A e eles me responderam a questão B.
Que absurdo, né? Que absurdo. Tá. Esse é o X da questão. Então, assim, isso eu vou buscar porque eu quero mostrar para vocês que o direito, ele é algo que é inerente à pessoa. Então, não deixa passar o seu direito, não. E outra, eu vou buscar isso porque eu vou buscar a reparação civil. Porque só eu sei, e cada um de vocês aí que foi reprovado indevidamente, injustamente, só a gente sabe o que é passar por um momento desse. E a superação é muito difícil. Eu, para ser sincero, até hoje eu não superei essa reprovação. Então, assim, é por isso que eu quero ajudar ao máximo as pessoas que foram prejudicadas e doar um pouco desse meu alento de ter ido buscar o que tiraram de mim. Então é por isso que eu me sensibilizei com a causa da ANB. Inclusive eu tenho um movimento que se chama Movimento pelo Fim do Exame, que na realidade eu busco combater exatamente essa organização não muito bem explicada entre a OAB e a FGV para poder lesar tantas pessoas como eu tenho visto aí. E olha que eu tenho visto, tenho muitas provas. Posso dizer basicamente que cometeram enriquecimento ilícito, cometeram crime, cometeram abuso de direito, cometeram diversas ilegalidades que pode ter certeza absoluta que a ANB, e a gente sabe disso, doutor Carlos, que a gente já conversou sobre isso, vai defender o direito, principalmente reparação civil dessas pessoas que foram prejudicadas. Então, aqui esse é um pouquinho aí do que aconteceu comigo. Aí está na tela, por exemplo, a Luíse Caetano, ela diz que a questão 4 de trabalho era para ter sido anulada imediatamente. E é isso que nós estamos tratando disso, né, doutor Paulo? A questão 4A de trabalho, na realidade é a questão 4 inteira, ela é, assim, foi algo... Eu vi só algo similar só na questão de civil, que foi, salvo me engano, a questão 3B de civil, ou 2B, não estou me recordando aqui. Porque a questão 4A, ela teria que ter sido anulada de ofício, se a banca não tem competência para avaliar o erro dela, pelo menos pela comissão que organiza o exame de ordem. Então, mas não tiveram a capacidade moral de fazer isso, por quê? Porque o interesse deles é arrecadar. Então, quanto mais reprovação, mais dinheiro no caixa. Agora estão meio desesperados porque não estão conseguindo arrecadar, abriram mais uma vez aí a repescagem do 30º exame. Mas com relação à questão 4A, só para contextualizar, ela cobrou o Instituto da Decadência como preliminar de mérito. E nós sabemos que a decadência ela é prejudicial de mérito. Ela encerra o processo, ela julga, ela entra no mérito do processo. E preliminar de mérito não entra no mérito, ele entra nas carências da ação, na forma que por exemplo, legitimidade, está lá no 337 do CPC. O que poderia ensejar nem conhecer o processo, né? Não, é extinção com julgamento do mérito. Mas aí no caso, por exemplo, da preliminar, ela encerra a ação, mas ela não julga o mérito. Ela é uma ação terminativa. Exatamente então, o que acontece? O edital do 30º exame, que eu chamo de vexame de ordem, ele deixa claramente que a jurisprudência tem que ser pacificada dos tribunais superiores. A única coisa que pode ser cobrada em prova. E eu fiz pesquisas do Tribunal Superior do Trabalho, e trabalho eu já digo que não é minha praia, eu não gosto de trabalho, não gosto de juiz do trabalho, não gosto de TRT, não gosto disso. Eu deixo bem claro.
mas isso não quer dizer que vai refletir na minha defesa dos colegas com relação ao direito do trabalho. Mas a questão, o edital, ele diz que a jurisprudência tem que ser baseada no que é pacífico no Tribunal Superior do Trabalho. E o Tribunal Superior do Trabalho tem julgados agora de 2020 que dizem que a decadência ela é preliminar, é prejudicial de mérito, e tem outros que dizem que a decadência é preliminar de mérito. Então, é muita burrice para pouca gente, né? Então, assim, eu estudei e firmo no entendimento que prejudicial de mérito é a decadência. Ela não pode ser colocada como preliminar de mérito. Então, é só por aí já tem que ser anulado. Aí isso, o juiz lá do mandado de segurança, que é o juiz da 16ª Vara Federal de Brasília, ele viu justamente isso. Só que aí, quando ele concedeu a liminar, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela recorreu à segunda instância, e nós tivemos a grata surpresa, doutor Carlos, de ter uma decisão amiga, algo assim, tá, OAB, vem cá, eu vou atender o seu interesse, eu vou fazer de conta aqui que isso aqui tá certo e vou te dar essa liminar para suspender os efeitos, apesar de ela ter sido cumprida, e apesar de que a OAB, parece que os colegas que fazem a defesa da OAB, acho que eles precisam passar por uma reciclagem, porque eles não conhecem o princípio da unirrecorribilidade das decisões, da unicidade recursal. E aí puseram embargo de declaração e 3 dias depois interpuseram agravo de instrumento, que é uma aberração jurídica, mas que essa desembargadora aí, inclusive, que eu fui para cima dela no Conselho Nacional de Justiça, na própria corregedoria lá do Conselho da Justiça Federal. Mas, assim, existe uma coisa que chama corporativismo. E vocês que estão aí nesse limbo aí da esperança do mandado de segurança coletiva, e a nossa esperança é exatamente a sentença, porque quando sair a sentença acaba com esse agravo de instrumento absurdo, vergonhoso. A OAB é uma vergonha com esse mandado, com essa interposição de agravo de instrumento, e vergonhosa a atuação da desembargadora, vergonha, porque foi algo abominável. Então, saindo da sentença, esse agravo de instrumento vai para o saco, entendeu? E aí passa a valer, confirmando a liminar, passa a valer para o efeito aí, inclusive para quem se associou antes e para quem se associou depois da interposição, do ajuizamento do mandado de segurança. Então é mais ou menos um resumo do que está acontecendo. Essa doutora Daniela Maranhão, ela mandou suspender os efeitos da liminar depois de já ter sido cumprida, não é isso, doutor? Depois que o leite já derramou, ela, não. Aí a justificativa deles é que é só uma liminar, isso pode ser desfeito. Então, assim, mas eles não sabem que por trás dessa liminar tem 200, 300 famílias que estão sofrendo, e até hoje, mas sofrendo porque você está impedido de fazer outro vexame de ordem, você está impedido de exercer a sua profissão por conta de uma patifaria dessa, uma patomia, sim, entendeu? Então certo. É revoltante, viu? Eu como inscrito nessa instituição, eu estou lutando ainda para poder me desfiliar dessa, principalmente agora que vai ter live aí hoje, né, com Nelipe Feto. A OAB, é uma coisa impressionante. Eu até já comprei uma trena. Porque o cidadão lá, aquele cabelo pintadinho lá, disse que vai ensinar como é que se mede, né? Aí eu comprei uma trena aí para ver se eu aprendo. Vou aprender com os mestres. O que faz um juiz da Suprema Corte, né, como no caso do ministro Roberto Barroso, promover uma live com um sujeito desse, sabendo que ele é um dos integrantes da elaboração das fake news? Olha só, doutor.
Eu estou aqui com o link da like de hoje, a influência da política nos jovens. Luiz Roberto Barroso e aquele cidadão que eu me recuso a falar o nome. Aí só para ontem começamos uma campanha de dislikes Eu vi isso, no YouTube. Eu vi. Já está em 70 mil dislikes. 70 mil dislikes. Eu fiquei assustado. 70 mil. Entendeu? Eu acho que a gente hoje vai bater os 150 mil dislikes e não vai chegar a 1000 likes. Então, aí você imagina a revolta dos advogados, a revolta de todos que tem seu nome ligado à OAB, desse comunista que dirige a OAB, comunopetista que eu digo. E eu digo claramente que eu sou de direita mesmo, eu sou conservador. Eu prezo pela família, eu prezo. Lixo para mim é no lixo, entendeu? Então eu prezo pela família, eu prezo pela coisa correta. Sim. E isso que o presidente da OAB está fazendo é um assinte, é uma irresponsabilidade. E isso eu não admito. Inclusive, eu acionei judicialmente a OAB na sexta-feira com uma tutela cautelar antecedente, dizendo que estou sofrendo professional bullying, ou seja, a minha dignidade profissional está no lixo junto com os livros daquele imbecil. Doutor, me dá licença um pouquinho, eu vou adicionar aqui, chegou o nosso convidado, o doutor Robson. Doutor Robson, bom dia. E acaba de nos brindar aí com a sua vinda aí. Muito obrigado, doutor Robson, por conseguir acionar dessa feita o seu... Tá ouvindo? Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, doutor Carlos. Bom dia. Tá falhando seu som aí, doutor? Eu já tá falhando. Tá com falha do som aí. Dê uma olhada no seu equipamento aí. Alô? Oi, agora sim. Tá ouvindo? Tá, agora sim. Doutor Paulo, o doutor Paulo agora que saiu aí da... Oi. Tá conseguindo me ouvir, doutor? O doutor Paulo retornou. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, doutor Carlos. Bom dia, doutor. É uma grande honra estar aqui numa live com o presidente da ANB e o nosso grande advogado, porque uma das dificuldades que nós sempre tivemos foi encontrar advogados que tenham coragem de enfrentar esse sistema. Eu, por exemplo, quando eu me formei em Direito, eu tenho absoluta certeza, eu não fui reprovado, eu passei no exame, certeza. Eu já contei essa história para vocês, já coloquei textos na ANB, nas nossas plataformas, mostrando a minha história. Eu, quando eu entrei na faculdade, já no terceiro ano, eu já tinha gastado mais de 10 mil reais em livros. Então, eu tinha muito conhecimento, eu tinha certeza que eu jamais seria reprovado esse exame. E tenho certeza que acertei as questões, né? E o que aconteceu comigo foi que eu entrei com um recurso, eu fui em São Paulo, eu fiz a prova em Santos, entrei com recurso em Santos,
Fui para São Paulo e eu vi quem estava dando o despacho no meu recurso. Quem deu o despacho foi um office boy. Eu vi, ninguém me contou. Eu fui aqui na Praça da Sé, pedi para ver o que estava escrito no despacho. Quem estava dando esse despacho era um office boy. Então, não é uma coisa que me contaram, eu vi com os meus próprios olhos. Só que o meu problema, doutor Carlos, é que eu não encontrei um único advogado que pudesse entrar com uma ação contra a Ordem dos Advogados. Por isso, o doutor Paulo, ele está de parabéns, ele merece muito o nosso reconhecimento, porque não é fácil encontrar gente capaz de enfrentar o sistema. É um advogado que merece o nosso respeito, o respeito da sociedade, né? E a gente tem que render muitas homenagens a pessoas como o doutor Paulo, pessoas que têm a coragem de fazer aquilo que o advogado nasceu para fazer, justiça. Então é por isso que eu admiro muito o trabalho do doutor Paulo. Dr. Robson, o Dr. Paulo estava nos passando algumas informações importantes no tocante a... Tem alguém com o microfone aberto aí? Eu acho que é o Dr. Robson aí, né? Deixa eu ver. Agora sim, ok. Está dando retorno aí por isso. O Dr. Paulo estava nos contando um pouco dessa situação aí da Ordem dos Advogados do Brasil, mas eu gostaria, doutor Paulo, que o doutor fizesse um comentário sobre a questão da ADI. Vamos agora ser um pouco mais focado nas ações da ANB. Aquela questão da ADI 6278, que estava pleiteando a declaração de inconstitucionalidade por vício material e vício formal da Lei 8.906, que todos nós sabemos que tramitou pelo Congresso Nacional de forma absolutamente ao arrepio das normas constitucionais. Como nós podemos verificar uma efetiva resposta a respeito dessa questão, doutor Paulo, no tocante para que o Judiciário nos dê as respostas se é válida essa lei ou não? O que nós podemos fazer do Aravante? Tá, primeiro eu quero agradecer as palavras do Dr. Robson, obrigado pelas deferências aí. Eu não mereço tanto, não, porque o que eu estou fazendo eu acho que é uma coisa simples de ser feita, porque como dizia, eu sempre digo essa frase de Sobral Pinto, né, que a advocacia não é profissão para covardes. Então a gente precisa de ter coragem, essa coragem que eu tenho passado para o pessoal que foi prejudicado, porque eles estão vendo, sentindo na pele, o que é que estão fazendo, o que é que fizeram comigo, o que é que estão fazendo com eles. Então isso precisa ser fomentado, o objetivo é esse, é trazer pessoas para o nosso convívio, para poder, depois que inscritos naquela instituição, fazerem alguma coisa de útil para a sociedade, e não só para o próprio bolso. Então, é isso que a gente precisa fazer. Então, por isso que, raramente, realmente, a gente consegue ter alguém que tenha coragem de enfrentar o sistema. Mas é só lembrar, fizeram com você, vão continuar fazendo, e você precisa fazer pelo menos um pedacinho para poder mudar essa situação. Agora, com relação à ADI 6278, nós tivemos o desprazer de ter sido sorteado o ministro Gilmar Mendes. Eu digo sorteado, entre aspas, porque aquele sistema eletrônico de sorteio do STF é uma piada. Aquilo ali é uma ofensa ao princípio do juízo natural. Por quê? Porque um sorteio que demora 2 a 3 dias para aparecer o nome do relator, isso é uma piada. Aquilo é uma piada. Aliás, o STF em si é uma piada. Então, o que acontece? Como ele foi recebido de presente lá pelo Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes nós sabemos que é dono do IDP lá de Brasília, e ele foi um dos responsáveis pela
fomentação daquela repercussão geral do RE lá do Rio Grande do Sul, que constitucionalizou o exame de ordem, sim, e também o RE 632853 lá do Ceará, que fez essa blindagem das cafajestices das bancas de concursos públicos, dizendo que o Poder Judiciário não pode intervir. Lógico que não pode intervir, mas não pode intervir no mérito, falar se a pessoa escreveu aquela palavra, mas quando há erro crasso, há erro igual aconteceu nesse exame de ordem, é uma vergonha. Então, especificamente aí, voltando ao ADI 6278, eu já tinha até te informado, doutor, e sim, vou reforçar, nós temos uma novidade aí, que essa ADI, que ela foi nos impedida por conta de uma suposta ilegitimidade ativa ad causum, ou seja, disseram que a ANB não tem legitimidade para poder fazer isso, foi uma piada de mau gosto. Aí o que nós vamos fazer agora? Tem um partido político que vai abraçar essa causa, doutor Carlos. Que excelente notícia. E a ANB vai entrar como amicus curiae. Sensacional. Sensacional. Partido político vai dizer agora que o partido político não tem legitimidade para poder discutir a ADI. E a ANB vai entrar como amicus curiae. Então, essa por enquanto, é o que a gente vai falar, mas que não morreu essa questão da discussão da inconstitucionalidade formal e material da Lei 8.906. E tem uma outra inconstitucionalidade, só que essa, na realidade, é uma ilegalidade que a OAB comete, que nós vamos discutir, nós já conversamos sobre isso, é a questão da unificação do exame de ordem através de provimento. Isso é um grande problema. Pode falar, doutor. Esse é o grande problema. Como é que um presidente de uma entidade privada, ou inexistente, em outras palavras, pode alterar um dispositivo de lei quando isso é competência exclusiva do presidente da República? O artigo 58, deixa eu só abrir aqui que eu vou falar bem abertamente. A questão do provimento 144, que unificou, na realidade era uma continuação de outro provimento, acho que é 136, certo. Que unificou o exame de ordem para ser ditado essas regras, que centralizar tudo no Conselho Federal da OAB, para ficar mais fácil a arrecadação, para poder ficar mais fácil, para poder a grana entrar melhor, entendeu? Aí o artigo 58, agora não quer funcionar a minha internet, não, inciso, espera aí, me dê um minutinho aí que... Eu acho que é o inciso 5 ou 6. 5, 6. Eu vou dizer para vocês vão entender. Compete... Artigo 58 da Lei 8.906. Compete privativamente aos conselhos seccionais. Aí tá inciso 6º. Realizar o exame de ordem. Realizar o exame de ordem, então, exatamente. Então, essa competência privativa do conselho seccional. Aí, o que aconteceu? Aí, a OAB, o Conselho Federal, que é o franqueador, que eu digo que as seccionais são as franquias, porque é um negócio, é um modelo de negócio, essa associação. É um modelo, é um sindicato. Eu não concordo com isso e estou lutando para mudar isso. Eu não sou obrigado a permanecer sindicalizado. Está lá no inciso 20 do artigo 5º, do Garantia de Direitos Fundamentais. Ninguém pode ser compelido a sindicalizar ou permanecer nele. Então, quando a OAB fez esse provimento, ela unificou. Tanto é que é exame de ordem unificado. Só que isso é uma ilegalidade absurda. E nós sabemos disso e vamos discutir isso através da ANB.
Nós vamos discutir isso. Pode ter certeza absoluta que nós vamos dar trabalho para a OAB, tá? Porque o exame de ordem tem que ser feito, organizado pelas seccionais. Não pode ser organizado da forma como está sendo feita. Se a seccional do Rio Grande do Sul quiser contratar outra banca examinadora, contrate, mas saia dessa Fundação Getúlio Vargas, que é incompetente, precisa plagiar questões para poder fazer seu exame de ordem. E isso tem provas e mais provas de plágio. E ela gosta de plagiar o Acesso Gran Rio, aí do Rio de Janeiro. Então, essa é uma discussão que nós vamos, muito breve, ainda em agosto ainda, viu, doutor Carlos? Ainda em agosto. Então, essa ADI, para finalizar a questão da ADI, tem um partido político que eu estou diretamente com o advogado desse partido político, uma pessoa muito, que vocês vão conhecer brevemente quem é e vão ficar assustados, mas para o bem, tá? E esse partido político topou entrar com essa ADI porque o presidente desse partido político, ele abomina o presidente da OAB. Abomina. Só isso que eu posso dizer. Certo. Eu já sei que o doutor já me passou essas informações e nós estamos todos realmente muito ansiosos para que esta ADI avance, ou ao menos que tenhamos a possibilidade em breve de ter uma resposta jurisdicional, porque não é possível viver com essa dúvida. E agora, doutor Paulo, fazendo um pente fino, realizando um pente fino sobre a Lei 8.906, nós descobrimos outra coisa muito séria, doutor. A fraude da sanção da assinatura de Itamar Franco nos autos do processo de tramitação da aprovação da Lei 8.906. Quer dizer, o que nos assusta, diante de tudo isso, parece que a coisa pública, a República Federativa do Brasil foi tomada de assalto, porque nós já temos um outro processo que tramitou no Tribunal Regional Federal, em que foi constatada a fraude da assinatura do presidente Itamar Franco, à época de 1992 a 1994, que resultou na demissão de 2 servidores públicos federais no estado do Paraná, cujos autos foram apresentados ao próprio Itamar Franco, perguntando a ele se ele reconhecia a assinatura da exoneração desses 2 agentes. E o próprio Itamar Franco disse, não, eu não reconheço, não é minha essa assinatura. Só que o que me assusta, doutor, é saber que nenhum processo investigatório foi instaurado pela Polícia Federal ou pela Polícia Judiciária para saber quem foi o autor ou quem foram os autores da fraude. E esta mesma fraude se estende na sanção presidencial da Lei 8.906. Quer dizer, isso não preocupa a todos nós, doutor? Olha, qualquer coisa que seja considerada ilegalidade e que tenha previsão no Código de Processo Penal preocupa sim, doutor. Porque isso é falsificação de documento público, isso é falsidade ideológica, e isso precisa ser investigado. Brilhante a atuação da ANB ao levar isso ao conhecimento das autoridades policiais. E o que nós esperamos e vamos cobrar é exatamente isso. Inclusive, essa questão vai ser suscitada com a equipe jurídica do partido político, que eu não posso revelar o nome aqui. Doutor. Sim. Tá. Certo. Não, tranquilo, quanto a isso está perfeito. O que me deixa assustado é que, além do rito da votação da Lei 8.906 não ter sido obedecido nos termos da Constituição e do regimento interno, agora nos deparamos com mais essa excrescência, que é a fraude na assinatura do presidente da República. A ANB encaminhou uma denúncia à Polícia Federal para que seja investigado esse fato e que depois do resultado seja encaminhada ao Procurador-Geral da República para as devidas providências. Porque até neste ponto, lamentável e é triste nós vermos uma comunidade de doutores e doutoras excluídos no mercado de trabalho por conta de uma lei absolutamente aprovada ao arrepio da constitucionalidade formal e material neste país. Então, isso tudo preocupa, doutor. Preocupa sim, doutor. E se você observar a assinatura do Itamar Franco na mensagem que ele enviou com a sanção, não tem nada a ver com a assinatura que é a assinatura dele disponibilizada. Então, assim,
isso precisa ser explicado, porque se o presidente não tomou conhecimento fisicamente disso, essa lei ela não poderia jamais entrar em vigência, jamais. E aí que está o outro detalhe, por que nós não temos as respostas judiciais no tocante a essas fraudes todas? Isto que preocupa todos nós. Eu sei por quê. Existe uma excrescência jurídica que inserta na Constituição que chama quinto constitucional. É isso. Quem é que nomeia desembargadores, ministros para as cortes superiores, membros de tribunais de justiça, para poderem proferirem decisões? Quem? A Ordem dos Advogados do Brasil. Então, quem foi que apresentou o projeto de lei e não foi Ulisses Guimarães? A Ordem dos Advogados do Brasil. Então, assim, mas aí, doutor, algo se ela não existia na época, se ela já não existia em 1992 por ter sido extinta em 11 de setembro, pelo decreto 11 de 18 de janeiro de 91, como é que ela poderia ter ainda vigência e vida própria para poder propor e promover uma ação dessa natureza? É fraude. Tudo mediante fraude. Isso aí não... Isso? É fraude. Tudo é fraude. Na realidade, o que a gente tem visto é que é fraude sobre e em cima de fraude. Isso é que a gente, infelizmente, a gente lidar, entendeu? E a gente vive com... Eu vou pegar as palavras daquele cidadão que tem 9 dedos, que eu não vou falar o nome, mas é que nós temos um poder judiciário acovardado, entendeu? E muitos desses poderes judiciários cooptados, entendeu? Pelo sistema, pelo mecanismo. Então, esse é o problema. Nós enfrentamos uma máfia. Uma máfia. É isso que a gente enfrenta. Isso que o presidente Jair Messias Bolsonaro está enfrentando é a própria omertà. É o que a Itália enfrentou lá, porque envolvem membros do Poder Legislativo, Judiciário e do próprio Executivo, e satélites. Então é isso que a gente tem que ter a consciência que a gente enfrenta. E é isso que a gente está... É isso que a gente está lutando. Então precisa de mais pessoas com coragem, e eu digo que a advocacia ela não foi feita para covardes, é isso que a gente precisa. E é isso exatamente que a ANB está formando, quando ela se prontificou estar à frente para defender o interesse de centenas de milhares de bacharéis que foram pela incompetência da banca examinadora e da própria OAB. Por isso, graças a Deus, temos o Dr. Paulo para nos socorrer num momento como este. Se o Dr. Paulo me permitir, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Robson Ramos, porque o Dr. Robson fez um artigo, expediu um artigo recentemente, falando sobre o ativismo judiciário no Brasil. E nós gostaríamos, justamente para fazer esse link, Dr. Paulo, com essas ações, por exemplo, seja do Quinto Constitucional, seja com a intenção de ocupação de espaço jurídico por pessoas voltadas ou ligadas a partidos específicos no Brasil, de extrema esquerda ou de partidos comunistas, e nós gostaríamos justamente de ouvir agora o Dr. Robson Ramos, diante de tudo que o doutor expôs aí com relação ao ativismo do Supremo Tribunal Federal, da Justiça, enfim, as considerações nesse ponto do Dr. Robson Ramos, como constitucionalista que é. Observações. Está falhando o seu microfone, doutor. Então, está falhando o seu microfone, doutor. Agora sim. Alô, alô. Agora sim. Está ok agora? Agora sim. Ok. As observações feitas pelo Dr. Paulo estão perfeitas, do ponto de vista jurídico. Nós realmente temos que tomar as medidas que ele está propondo. Mas
nós também temos que observar que existe uma estratégia, uma organização que está bem acima desse âmbito jurídico. Nós temos observado que o Poder Judiciário não está mais fazendo uso da legislação para emitir as suas sentenças. Eles estão utilizando conceitos que, na minha opinião, eu acho que melhor a gente começar a adotar outra estratégia. Não usar só as técnicas do direito, porque eles não estão utilizando só as técnicas do direito. Doutor Robson, está picoteando o seu áudio aí. Oi. Eu não entendo. Agora sim, agora tá normal. Nada. Agora tá. Alô, tá normal agora? Vou deixar aqui uma página. Bom, o grande problema que nós temos para enfrentar a Ordem dos Advogados e toda essa organização é que eles não estão utilizando as mesmas regras que nós utilizamos. Nós temos utilizado as leis para combatê-los, mas eles não utilizam as leis. Eles estão utilizando de outros métodos, como, por exemplo, o emprego de conceitos, né? Então, a Constituição deixou de ser o que ela realmente é. Existe um livro publicado pelo ministro Roberto Barroso e outro pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Onde, no prefácio desse livro, não sei se vocês já leram, o Roberto Barroso, ele se orgulha da origem que ele tem, né? E ele conta uma historinha da relação dele com o pai dele. Diz que o pai dele, no livro lá, no prefácio, ele diz que o pai dele fez repreendeu por estar perdendo tempo estudando direito constitucional, porque naquela época, né, o direito constitucional era uma área que não tinha muita clientela. Ele não era considerado importante. E o pai dele disse, olha, você tem que estudar direito civil, porque senão você não vai ganhar dinheiro para você se sustentar. E ele diz no prefácio, mas o meu pai estava enganado, porque nós vencemos. Hoje, todos os assuntos da sociedade, todos os temas da sociedade foram constitucionalizados. Então, qualquer tema, hoje em dia, é problema de direito constitucional. Ele diz, nós vencemos. Agora, qual é o método que foi utilizado para transformar qualquer relação entre duas pessoas numa questão de direito constitucional? Este método empregado, ele não é jurídico, entende? O que se usa nesse problema aí é uma questão de outra área, que não é da área jurídica, é da área da lógica, da filosofia, é uma questão de poder de convencimento, que está fora do direito. Eles começaram a transformar todas as questões em princípios. Então, eles determinam que princípios legais indeterminados são uma questão da Constituição. Então, qualquer tipo de relação entre dois cidadãos se torna, através de um princípio indeterminado, o princípio legal indeterminado, ele vai parar no STF. Então, o STF hoje ele é capaz de controlar todos os comportamentos humanos. Mas isto é uma fraude intelectual, porque não é permitido por lei. Não existe na legislação autorização para que o Congresso, o STF, o Poder Judiciário, saia dos seus limites. E o que eles estão utilizando são falácias, né? Ele alega, por exemplo, que em razão da inoperância do Poder Legislativo e do Poder Executivo, o STF pode executar
atividades que são típicas do poder administrativo ou do poder legislativo. Então, eles alegam que eles podem legislar e induzem as pessoas a erro. Aqui é que está a questão do poder do convencimento. E nós estamos nos deixando dominar por falácias. Quando um juiz, alegando um direito previsto na Constituição, não foi regulamentado pelo Congresso. Portanto, o juiz, ao aplicar aquele direito, um caso concreto, ele está legislando. Nós estamos sendo, na verdade, enganados, porque isso não é legislar. Ele está aplicando o direito que existe a um caso concreto. E eles usam essa embalagem bonita, dizendo que o Poder Judiciário está se tornando proativo e tornando os direitos constitucionais efetivos, não é mesmo? Só que essa permissão, para que ele, entre aspas, faça legislação, permite o abuso. Nós estamos assistindo agora. Então, eles começaram alegando que o juiz estava, o magistrado estava legislando quando pegava um direito constitucional que existe, já é lei, e aplica ao caso concreto. Eles começaram a convencer as pessoas de que isso é legislar. Não é legislar. Isso é aplicar a lei que existe a um caso concreto. Ou seja, é praticar o direito. Eles estavam judicando, não legislando. Mas, com esse jogo de palavras, eles vão induzindo as pessoas a aceitarem este comportamento, que parece bonito. Uma entidade que tem uma isenção tributária garantida pela Constituição e que não está regulamentada pelo Congresso, permite que o juiz aplique esse direito ao caso concreto, mas isso não é legislar, isso é aplicar o direito ao caso concreto. Mas eles induzem as pessoas a achar que eles estão legislando. Isso se torna uma atitude normal. E a partir daí começam os abusos, né? O que acontece? Essa prática, ela não é só no Brasil. Ela vem de fora. Ela vem do exterior para cá. E no exterior foi criado um conceito que o direito é vivo. Então, a Constituição é um ser vivo, uma unidade proteica, em que ela evolui de acordo com as mudanças da sociedade. Só que o autor desse conceito, ele estava se referindo, na época, àquela teoria de Darwin, que ao longo de milhares de anos as espécies vão se evoluindo e se adaptando ao ambiente. Os juízes ativistas deturparam esse conceito e passaram a atribuir à Constituição um caráter de vírus, mutante. Então, o que nós querem alegar hoje? Que a Constituição é mutante. Não é mesmo? Então, ela se adapta a qualquer situação. O doutor pode propor qualquer ação nos tribunais hoje, porque a interpretação não é mais segundo o direito, é segundo a vontade do juiz. Então, isso é defendido pela doutrina. É uma doutrina que nós temos que dar um rótulo para ela. É uma doutrina inconstitucional. E o MEC tem que começar a proibir que as universidades ensinem esses conceitos, essas doutrinas inconstitucionais que acabam por extinguir o direito escrito, a Constituição e alterar, inclusive, a forma de governo. Nós temos um sistema político que está sendo alterado por juristas, né, e sem previsão em nada, não existe lei. Então, esse é o nosso grande problema. Para vencer todas as ações que a gente propõe, eles têm 1000 maneiras de negar aquele direito. Por quê?
porque nós não estamos mais tendo uma relação jurídica prevista em lei. Está tudo baseado em conceitos que dependem da vontade do ministro. Existe um jurista chamado Dworkin, que é tanto o Barroso quanto o Alexandre de Moraes idolatram nos seus livros. Ele defende que uma mesma causa possa ser julgada pelo mesmo juiz de diferentes maneiras em relação a diferentes pessoas. Isso é o fim da segurança jurídica. E nada mais é previsível no direito. Antigamente, nós tínhamos uma previsão. A jurisprudência, ela tem que ser formada em cima de leis, e não em cima de decisões. Hoje, o grande problema que nós estamos enfrentando é que uma decisão ilícita dá origem a uma jurisprudência. Isso é absurdo. Um ato ilícito não pode formar jurisprudência. Então, nesse texto que eu escrevi, né, eu fiz com base numa consulta em muitos livros. Isso está sendo contestado, principalmente nos Estados Unidos, né, porque querem implantar esse sistema ali também de ativismo judicial. Porém, nenhum livro diz exatamente o que é o ativismo judicial. Mesmo aqueles que contestam o ativismo judicial dão definições erradas. Os que são a favor falam sobre os benefícios do ativismo judicial, que é tornar o direito constitucional mais efetivo, mais rápido, né? Porém, eles estão utilizando de uma falácia, porque, na verdade, o juiz, quando ele pega um princípio constitucional e concede aquele direito, um princípio não, um artigo da Constituição que não está regulamentado e concede o direito a uma pessoa, ele está apenas judicando, não está legislando. Porém, quando ele começa a conceder a uma pessoa, um grupo, um direito que não está previsto em lei, ou está contra a lei, isso não é ativismo judicial. Isso é um ato ilícito. Quando o judiciário defende uma questão contra a bigamia, ele não está praticando ativismo judicial. Por quê? Porque a lei proíbe, ele está judicando, não está fazendo ativismo judicial. Quando ele aplica a lei a um caso concreto, né, seja para conceder um direito ou negar um direito, ele está judicando porque ele está atuando em cima da legislação existente. Mas quando ele começa a sair desse limite, né, passa a negar um direito que o cidadão tem, e isso está acontecendo muito. O doutor, que é advogado, sabe o quanto o judiciário nega para as pessoas um direito que está previsto na lei, né? E concede para outros grupos um direito que não tem previsão legal. Isso sim é ativismo. O ativismo ocorre quando o juiz começa a agir contra a lei ou sem amparo legal. Quando ele concede permissão para um aborto que não está previsto em lei, ele está praticando ativismo. Quando ele concede um direito para essas minorias que não tem previsão legal, ele está praticando ativismo judicial. E se a decisão dele não tem amparo legal, aquilo é nulo. Nós temos que parar de aceitar o ativismo judicial como algo natural. Nós temos que dar o rótulo correto. Aquilo ou é um ato nulo, ou é um ato ilegal, ilícito. E quando contraria a lei, é crime. Na maioria das vezes, tem previsão no Código Penal, tem um outro título, tem um nome, ou é prevaricação, ou é algum outro delito previsto na Constituição, no Código Penal. Então, nós temos que parar de ter um comportamento de aceitar como natural aquele discurso falacioso que tem como propósito induzir o nosso comportamento.
Então, eles falam em mutação constitucional. Isso não existe. Nós não podemos aceitar que isso exista. Doutor Robson, Oi? me permite apenas, eu vou pedir, venha ao seu comentário, veja esse comentário aqui, ó, doutor Paulo. Por que a OAB tem mais força que o presidente da República? Qual é a sua consideração sobre isso, doutor Paulo? É porque existe desculpa, existe um mecanismo, e esse mecanismo, a OAB faz parte desse mecanismo. Ou seja, a atual gestão, a forma como a OAB ela vem se comportando, eu não digo a instituição OAB, eu diria até tá dando eco aí. Ótimo, Ah, tá. Eu diria que são as pessoas que estão gerindo a OAB. Eu não estou falando da instituição, estou falando das pessoas. E essas são as pessoas que fazem as instituições mais fortes do que a presidência da República. Por quê? Hoje o presidente ele está mais para a rainha da Inglaterra do que para realmente o chefe do poder, o chefe do Estado. O nosso presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, nunca desmentiu que ele era o primeiro-ministro, né? Doutor... Realmente ele nunca disse que ele era primeiro-ministro. E tivemos até recentemente o Gilmar Mendes defendendo no evento da OAB o semipresidencialismo, né? Sabe que não existe isso aí, né? Subversão contra o sistema de governo, isso aí que está lá na Lei de Segurança Nacional, essa Lei de Segurança Nacional que tanto a esquerda aí, a esquerdalha, os esquerdoides, esse povo aí que não tem mais de um neurônio funcional, eles fazem e jogam para cima dos conservadores, da quem que não concorda com a ideologia deles, né? Infelizmente. Doutor Paulo e doutor Robson Ramos, nós temos tantos assuntos que nós poderíamos nos estender o dia todo, mas eu sei que doutor Carlos, eu queria só falar um minutinho sobre uma ponderação do que o doutor Robson falou, porque essa questão do ativismo judicial, ele começou principalmente depois foi no pós-positivismo, né? Depois da Segunda Guerra, aquela coisa das mudanças que tiveram no mundo ali com a criação da ONU, essa instituição esquerdopata aí que não serve para nada, só serve para defender interesses do globalismo. E esse ativismo judicial, ele é o que a gente fala que é o neoconstitucionalismo. Antigamente a lei era literalmente a lei. Aí passou-se a aceitar a hermenêutica como uma forma de fazer uma interpretação, cada juiz tem a sua convicção, isso foi colocado na Constituição, e essa questão de cada juiz ter a sua convicção, a gente está sofrendo, porque nós tivemos dezenas de mandados de segurança individuais e impetrados em todos os TRFs, em todos os estados praticamente. E o que a gente tem visto é que não há essa questão da hermenêutica, do neoconstitucionalismo, está presente mesmo, porque não existe uma apreciação do que é a lei, porque cada um interpreta a lei do jeito que ele quer. Deu-se esse poder ergonômico aí para os juízes, os julgadores, fazer interpretações de lei totalmente absurdas. E é o que a gente tem visto, essa hermenêutica jurídica, esse ativismo judicial, é que realmente tem prejudicado esse neoconstitucionalismo, até que o presidente do TSE defende, ele é um neoconstitucionalista, isso vem a prejudicar a própria entrega da jurisdição, que é o que a gente tem visto. Então é lamentável, eu só tenho a lamentar esse tipo de interpretação. Só colocar um adendo sobre o que o doutor Paulo está falando. Nós é que temos que reagir a esta situação. Até agora, nós temos sido passivos. Tudo o que eles pregam, nós aceitamos. Nós nunca reagimos. Nós não apresentamos uma tese contrária. Nós temos que começar a argumentar, a ter uma doutrina que se oponha a esse tipo de comportamento.
Na verdade, o que eles estão fazendo não tem previsão legal. Nós temos que começar a defender esses argumentos de que o que eles estão fazendo são atos ilícitos. Por exemplo, aqui, quando a gente fala de ordem dos advogados, perante a lei, ela não existe. Então, nós temos aceitado um fato, né, como se ele fosse verídico. É como falar sobre o Saci, é uma crença, ele não existe, não é mesmo? A Ordem dos Advogados, atualmente, é exatamente isso. É uma organização que não existe, mas que exerce e atua como se tivesse uma existência real perante a lei. Inclusive, a ponto de desafiar o presidente da República, não é mesmo? Propõe ações. Como, eu quero saber se uma associação que não tem nenhum estatuto consegue entrar no STF e propor ações contra o presidente da República. A ANB, que existe, de fato, não consegue. Não é mesmo? Então, eles barram a ANB, que está perfeitamente lícita, ela tem todos os requisitos legais, mas permitem uma instituição que não existe perante a lei. E o que nós temos que entender é que nós temos tido um comportamento psicológico de aceitar a existência de algo que não existe, aceitar a legalidade de coisas que são ilegais, como os julgamentos dos ministros são pautados hoje em dia não pela lei, mas por conceitos inconstitucionais, ilegais, sem amparo legal nenhum. E nós estamos aceitando esse vocabulário que normaliza atos que não são normais, como conceitos jurídicos indeterminados. O que é isso? Qual é o artigo da lei que diz que nós podemos julgar as coisas a partir desse ponto? Então, nós temos que mudar nosso comportamento psicológico, a nossa atitude, porque esse tipo de postura é benéfica para eles, porque passa a modelar a conduta das pessoas. As pessoas passam a ter os seus comportamentos modelados por um conceito que vem da cabeça de pessoas que não foram eleitas para isso, não têm nenhuma legitimidade para dizer como eu tenho que me comportar, ou como o doutor tem que pensar, argumentar. Então, é essa questão que nós temos que começar a empregar. Porque se ficarmos só atuando dentro da escrita da lei, nós não vamos ter muito sucesso. Nós temos que começar a contestar o que está acontecendo. Entendeu? Não. Doutor Robson, isso é exatamente. Nós vamos agora para mais 2 pontos importantes que nós gostaríamos que o doutor Paulo nos comentasse aí com relação àquele processo que está tramitando no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que questiona a personalidade jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos alguma notícia disso, doutor Paulo? Vou fazer a leitura do sistema aqui em tempo real. Tá bem, tá ótimo. Só um minutinho. Pode seguir aí enquanto eu entro no sistema aqui. Doutor Paulo, doutor Robson, realmente o eco atrapalha um pouco aí. Não sei se é em razão do... seu microfone desligou. Seu microfone está desligado. Não. O meu eu desliguei. O meu eu desliguei, porque parece que é o meu que está dando eco aí. Então, exatamente. Para que o doutor Paulo fale, cabe. Vamos lá. Meu microfone está ativo aí. Eu só vou... só um minutinho aqui, peraí. Eu estou aqui entrando no sistema aqui, que eu já vou fazer a apreciação em tempo real aqui do processo. Só um minuto. Peraí. Pode ir falando aí, doutor, que eu tô... Depois nós gostaríamos também, doutor Paulo, para encerrarmos essa live, que já... Assuntos não faltam aqui.
A interação, as perguntas e as manifestações são das mais importantes que são peculiares ao nosso caso do impedimento ao exercício profissional por conta da ordem. O que eu fico muitas vezes impressionado, Dr. Robson e Dr. Paulo, é o fato de sabermos que a nossa juventude aceita isso passivamente, sem reagir a tudo isso que está aí. Como é possível fazer com que essa turma jovem que está vindo aí, apenas preocupado em ganhar dinheiro e não estar preocupado porque o direito nasce da filosofia? Nada mais do que isso. O que é justo para um pode não ser justo para outro. Assim como o presidente, os governadores de estado e os prefeitos decretaram agora o fechamento do comércio, dizendo que atividades essenciais, o que é atividade essencial, o que não é atividade essencial, pode abrir, o que não pode abrir. Para quem trabalha, qualquer atividade essencial. E veja que essa questão do ativismo judiciário, né, patrocinado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, de outorgar aos prefeitos e governadores poder maior que o próprio presidente da República, é uma excrescência constitucional. E nós, por conta disso, além de não podermos trabalhar, temos um sério prejuízo profissional em razão de que o tempo nos castiga, nos rouba o conhecimento acumulado pela falta da prática ao exercício profissional. Então, isso é realmente algo que causa muito mais prejuízo do que não poder trabalhar, porque a atividade econômica e a atividade profissional, uma vez no exercício da função da advocacia, praticando ela diariamente, enriquece o conhecimento, constrói as práticas processuais e permite para que o profissional também faça pós-graduação, doutorado, pós-doutorado. Quer dizer, esse povo todo que está à margem, não podendo trabalhar, tem esse severo prejuízo por conta disso, doutor Paulo. É verdade. Esse prejuízo que pode ser buscado depois com reparação civil, né, doutor? Porque são perdas e danos que as pessoas vêm sofrendo ao longo desse processo aí de tá deteriorando o próprio exercício da profissão. Sim, exatamente. E agora a novidade... Eu olhei aqui, doutor, o processo, ele está ainda parado no tribunal lá, de acordo com o último evento, foi a juntada de subestabelecimento, infelizmente. Ah, sim. E está desde agosto, né, do ano de 2018. Desde... que ele está lá. Desde janeiro. Não, eu vou dizer... Aí, doutor. Então... Oi, diga, doutor Robson. Está concurso para decisão desde dia 29 de janeiro. Pois é. Só um minutinho. 2019. A justificativa do STF para invadir a competência dos demais poderes é a inoperância do Legislativo e do Executivo. Mas existe poder mais inoperante do que o próprio Judiciário? Existem questões ali que têm décadas para serem julgadas e não são, não é mesmo? Então, o poder mais ineficiente que existe é o do Judiciário. Então, se nós formos adotar o mesmo raciocínio em relação ao Judiciário, então o Executivo tem que começar a julgar as questões lá dentro do Judiciário. Como o doutor propôs, acabou de comentar, as ações que ele propõe demoram um tempo excessivo para serem julgadas, não é mesmo? Como eu já escrevi ali no texto, né, o único poder que realmente tem permissão constitucional, filosófica e legal para centralizar, né, as três funções é o Executivo. E, acima do Executivo, as pessoas, né, nós, cidadãos, também, o povo tem a soberania, né, o povo pode também invadir as competências do Judiciário, do Legislativo e até do Executivo. Mas o que está acontecendo é que nós estamos nos deixando manipular por um controle de comportamento.
como o senhor falou agora sobre o que está acontecendo com a juventude, né? Existe na filosofia um termo que eles utilizam que é de reconstrução social, reconstrução da sociedade. Então, eles querem criar uma sociedade passiva e homogênea, que aceite todo tipo de decisão que venha de cima. Nós estamos sendo doutrinados a ter um comportamento infantil. Eles dizem o que nós temos que fazer e nós aceitamos, sem contestar. E isso cria uma padronização de comportamento. É por isso que nós estamos vendo muitos jovens, né, aceitando esse tipo de conduta. Eles estão aceitando essa manipulação no comportamento deles. Estão perdendo a independência, o livre-arbítrio. E é isso que nós aqui temos que começar a estudar a respeito, né, e utilizar dentro da prática jurídica. E se nós ficarmos apenas dentro daquilo que a lei diz, nós vamos combater com uma grande desvantagem. Nós temos que ter um estudo a respeito disso e empregar essa técnica em nosso favor, em nossa defesa. Por isso que eu gostaria de insistir nesses pontos, né, que não temos que ficar presos estritamente à letra da lei. Nós temos que começar a conhecer as técnicas de convencimento que eles utilizam e que não são simples. São técnicas cientificamente desenvolvidas para criar nas pessoas um hábito de aceitar o que vem da autoridade. Doutor, em que foro você vai apresentar isso? A sociedade. Quem tem que tomar conhecimento disso é a sociedade. É a sociedade que precisa ser informada do que está acontecendo. Doutor Robson, o senhor aceitaria oportunamente fazermos uma live só com esse tema? Está fechado o seu microfone. Eu vou preparar um texto a respeito destas técnicas que são utilizadas e nós temos que, todos nós, tomar conhecimentos desse processo que é empregado para induzir o comportamento, a conduta. A lei, para que serve efetivamente? A lei é uma maneira de se controlar a conduta, o comportamento. A palavra ética e moral vem de radicais gregos que significam conduta, comportamento. E, na verdade, hoje, nós estamos tendo o nosso comportamento controlado não mais pela lei, mas pela ética, aliás, pela moral. O que falta, na verdade, é ética no judiciário. Perfeito. Perfeito, doutor. Doutor Paulo, o doutor, essa semana tomou, com a vênia, com a permissão do doutor Robson, nós estamos já avançados do horário. Só fecha o áudio. Né? Doutor Robson, o microfone fechado. Isso, perfeito. Nós temos a situação que nós vamos encerrar por aqui. Eu gostaria de fazer uma live com o Dr. Robson Ramos e com o Dr. Paulo individualmente. Nós temos assuntos que nós gostaríamos de trazer para os nossos internautas, que são de extrema importância num programa não mais de meia hora, 40 minutos, né? Porque nós deixamos passar hoje tanta coisa importante que nós gostaríamos de passar para os nossos internautas, que nós acabamos extrapolando o tempo. Mas para finalizar hoje, gostaria de fazer duas perguntas, depois o Dr. Robson Ramos me responde. Se ele aceita o convite da ANB em promover uma live tratando especificamente desse assunto. Depois o doutor me responde. E o Dr. Paulo, da mesma forma, nós vamos montar uma pauta de um assunto único e vamos trazer isso para os nossos filiados da ANB. E o seu conhecimento, as suas ações devem despertar inveja em muitos profissionais do país, doutor. Porque você tem sido, além de uma luz para muitas pessoas, também os ativistas que o doutor defende aí, principalmente aquela questão da Sarah Winter e tantos outros pessoas prejudicadas por conta desse processo kafkiano, né, vamos dizer, lembra aquele processo de Franz Kafka, né, em que o sujeito é processado e não sabe por quê. Então, nós poderíamos, se o doutor aceitar, fazer um programa especificamente sobre isso, dessas ações. E gostaríamos agora, também para finalizar,
enfatizar a questão daqueles mandados de segurança coletivo e o mandado de segurança individual, que são filiados da ANB, que fizeram a prova, foram prejudicados, e os mandados de segurança individual que foram impetrados por alguns advogados aí de Brasília, 1 ou 2, não me lembro, e que, por razões que nós desconhecemos, eles abandonaram estas causas. E o senhor, honrando mais uma vez a advocacia do Brasil, respeitando os seus colegas, nunca falou nada deles, mas assumindo agora pela ANB a situação dos nossos filiados com relação aos mandados de segurança individual. Eu gostaria da sua opinião a respeito dessa situação. O que eles podem esperar, se haverá em breve um provimento disso, se ainda vai demorar, o que nós podemos esperar desses mandados de segurança? Doutor, quem tem prazo é advogado, o juiz não tem prazo exatamente, a gente sabe disso. Para poder decidir. Eles têm o prazo dele, são ad eterno. Então, o que ocorre? O mandado de segurança coletivo, da questão 4A, e também das questões de constitucional e direito civil, que foi o primeiro mandado de segurança, que foi o que nós conseguimos eliminar de uma questão, ele está concluído para a sentença. Então, assim, como foi dado a liminar, se o juiz confirmar a sentença, conceder parcialmente ou totalmente a segurança, os efeitos já são imediatos, ou seja, o cumprimento da sentença vai ser imediato. Não tem que esperar transitar em julgado, não, porque quando há confirmação de liminar, o próprio Código de Processo Civil é claro que já pode começar, que não há efeito suspensivo nesse caso. E no caso do agravo de instrumento, que foi suspendeu o efeito da liminar, ele cai, saindo a sentença ou sendo positiva, o agravo de instrumento cai. Aí ele perdeu o objeto. Certo. Entendeu? Por conta da superveniência da sentença. Com relação aos mandados de segurança individuais, alguns êxitos nós estamos tendo. Tivemos recentemente agora um no Rio de Janeiro, que foi concedida a segurança já em sentença e confirmada a liminar também em sentença. A OAB já foi notificada para poder cumprir o que está lá na sentença. Tivemos algumas outras, recentemente agora no Maranhão também tivemos um deferimento de liminar, mas o que acontece é que como nós vivemos um poder judiciário alinhado com a OAB, eu posso dizer isso com todas as vênias, porque o tal do recurso extraordinário 632853 lá que o STF deu de presente para a OAB e para a FGV, eles bloqueiam, eles impedem que o juiz veja o erro, por exemplo, de confundir decadência como preliminar de mérito. Isso aí é erro, não é interpretação de lei. Está na lei, está errado. Então, assim, é impressionante. E recentemente tivemos problemas aí que alguns colegas associados foram prejudicados por abandono de causa de um advogado. Eu não vou mencionar porque isso é antiético, mas que Vossa Excelência aí, tomando conhecimento do fato, me pediu e eu prontamente aceitei essa missão para poder auxiliar esses 33 bacharéis e 33 prejudicados aí. 7 deles, infelizmente, não será possível porque já foi arquivado o processo, que não houve nenhum tipo de manifestação. O que é lamentável, né? Que absurdo. Lamentável. Absurdo. Então, assim, mas é dizer que a importância da ANB, eu espero que todas essas pessoas que foram prejudicadas e essas que passaram a conhecer a ANB valorizem a Associação Nacional dos Bacharéis e depois que estiverem lá inscritos, passem a defender também a ANB contra as ilegalidades que eles vêm praticando corriqueiramente. Então, é o que eu espero, mas pelo menos assim, uns 10% desses que estão sendo beneficiados pela atuação da ANB, eu tenho certeza absoluta que vão estar com a gente aí, a gente vai conseguir multiplicar. Então, assim, com relação a prazo, doutor Carlos,
eu tenho muita convicção até no caso do mandado de segurança coletivo, que nós teremos êxito, no mínimo, na questão 4A, de direito do trabalho, que foi motivo daquela liminar lá que suspendeu os efeitos lá da aprovação dos nossos associados. Mas eu tenho bastante fé e tenho certeza que muitíssimo breve a gente já vai poder comemorar aí a efetivação em sentença. Aí a discussão vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, como a gente vê nos processos aí. A não ser que a gente perceba realmente que a OAB tem um privilégio dentro do TRF1 de ter uma celeridade impressionante nos seus pedidos lá dentro daquela instância, né? O que a gente espera é que os direitos sejam iguais para todos. Mas eu estou fazendo em nome da ANB, a missão foi dada, o possível, e espero responder à altura aí para que nós tenhamos êxito nessas demandas. Olha, o doutor não precisa nem falar isso, porque o seu profissionalismo já está demonstrado e nós só temos que aqui pedir a Deus para que Ele proporcione, além de muita luz, muita prosperidade, porque o senhor tem sido, para todos nós, um exemplo a ser seguido. Não tem a menor dúvida, doutor Paulo, que nós temos um caminho muito grande ainda pela frente e que Vossa Excelência tem todo o nosso respeito, nossa admiração e queremos avançar para que num futuro muito próximo a nossa relação, a ANB, doutor Paulo César, possa se expandir para horizontes muito mais importantes e bem mais amplos do que esses que estamos limitados hoje. Eu quero só finalizar, doutor Carlos, para dizer para todos esses associados que estão sendo prejudicados que a ANB, depois que resolver essa questão aí do mandado de segurança coletiva e tudo, e verificar realmente o que houve, a ANB vai acionar judicialmente em nome dos associados pela reparação civil de todos que foram prejudicados aí, nesse caso desse 30º exame de ordem aí, que muitos passaram a tomar remédio para ansiedade, sofreram constrangimentos familiares, sabe, todo tipo de situação predatória, a própria ofensa à honra da pessoa de não poder exercer a sua profissão. Por conta, e agora mais ainda com esses adiamentos ad infinito aí, que não dá perspectiva. Hoje, por exemplo, você terminou o curso de Direito, você não tem perspectiva nenhuma de exercer a sua profissão. E não é porque você não queira, é porque você está sendo impedido disso. Então a ANB a gente já conversou sobre isso, então a ANB vai buscar a reparação civil de todos esses que foram prejudicados e estão sendo impedidos de exercer a sua profissão. Vocês podem ter certeza que nós estaremos juntos. Que coisa, né? Nós hoje teríamos tantos assuntos mais, mas nós vamos ter que encerrar a nossa live hoje por aqui. Então, só gostaria, doutor Paulo, as suas considerações finais para que a gente possa transmitir um novo ânimo para os nossos futuros advogados e aqueles que estão excluídos por conta do exame, ter essa nova formatação das atuações da ANB no sentido de acabar com essa prova em breve. Então, para suas considerações finais, e já de antemão eu quero lhe agradecer em nome de todos os nossos associados, em nome de todos os nossos filiados, em todos os nossos colegas que já estão inscritos, né, porque todos fizemos a mesma grade curricular. Então, em nome de todos nós, queremos lhe agradecer de coração e rogar que Deus lhe mantenha sua proteção ao longo de toda a sua vida e lhe promova muita prosperidade. Tá, eu que agradeço a oportunidade de participar aí com vossas excelências, né? É uma honra e digo que a missão que a gente tem aqui na Terra, ela é para um bem comum, ou seja, a gente tem que fazer algo para o coletivo. É isso que eu tenho em mente, é isso que eu tenho feito. Eu não tenho nenhuma pretensão política, nenhuma pretensão comercial, absolutamente. E nós estamos atuando, inclusive, doutor Carlos, de forma pro bono para poder auxiliar. A ANB, ela não cobra nada de ninguém, mas eu acho até prudente
que as pessoas espontaneamente possam fazer doações para a gente manter esse trabalho. Eu estou fazendo de forma pro bono, mas não impede, porque como a ANB, por exemplo, ela não tem fins lucrativos, nada impede que as pessoas contribuam. Porque o que é bom a gente precisa contribuir. E é espontaneamente, ninguém obrigou a nada, a associação ela é livre. Então, assim, só que o trabalho que a ANB tem feito em prol dos bacharéis é louvável. E eu fico honrado em fazer parte dessa luta, porque é um pouquinho que a gente tem que doar para o coletivo. E eu me sinto honrado nisso e tenho, assim, convicção de que estamos no caminho certo e que a gente precisa agregar novos valores, novas pessoas, para fortalecer. Quem não estiver associado à ANB, associe-se, é gratuito, não vai custar nada, e você certamente vai estar abençoado pelo estatuto e sendo defendido os seus direitos. Então, assim, o que eu quero dizer são duas palavrinhas, né? Força e honra. E acredite lá no Papai do Céu lá de cima, que ele vai estar olhando pela gente. E, ó, lembre-se, como diz Sobral Pinto, a advocacia não é profissão para covardes. Seja resiliente. Vamos lá, sejam firmes. Contem conosco aí, contem comigo. Muitíssimo obrigado. Eu só gostaria, doutor Paulo, se caso queira disponibilizar seu contato, aí sinta-se à vontade, né? Até para as pessoas que queiram eventualmente fazer contato, pode. Tem o e-mail aí que é mais prático, que eu acho que eu vejo mais e-mail do que o WhatsApp, que é o Paulo César Faria 1970@gmail.com. Aí, Paulo César Faria 1970@gmail.com. Aí quem tiver dúvida, pode enviar um e-mail aí para mim, que eu respondo todos os e-mails. Muitíssimo obrigado. Deus te abençoe muito, doutor Paulo. Muito honrado da Vossa Excelência participar desse nosso bate-papo importante para todos nós. Doutor Senhoria Robson, melhor, tá? Tá. Doutor Robson Ramos, para suas considerações finais, e quero saber se o doutor aceita o convite para uma nova live próxima. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu assino embaixo de tudo que disse o doutor Paulo agora há pouco, que ele realmente está fazendo um grande trabalho, e a ANB, né, a ANB tem feito algo inédito, acho que na história do nosso país. Nós nunca tivemos uma entidade que fosse capaz de enfrentar o sistema da forma que a ANB está fazendo. Nunca existiu isso. E, além desse enfrentamento no campo jurídico e no campo político, também está fazendo esse enfrentamento no campo intelectual, coisa inédita. Nós temos que valorizar muito o trabalho que a ANB está fazendo, e resultou em descobertas que jamais viriam a público se não fosse através da ANB. A história desse projeto de lei inconstitucional, ilegal e fraudulento, principalmente, né? Então, todas as fraudes que estão acontecendo no Congresso e no Judiciário, que antigamente ficavam acobertadas, porque a mídia jamais vai publicar, eles próprios jamais iriam revelar, não é mesmo? A ANB veio e trouxe para a população, para o conhecimento do público. Então, isso é uma atividade que nós temos que valorizar muito. Então, todos os que estão filiados à ANB devem mesmo colaborar para que ela continue com o trabalho dela. Quem não deve começar a participar desse movimento, porque isso é em prol do nosso país. Okay. Agora, como eu quero também agradecer o trabalho do doutor Carlos Schneider, né? E nós não temos como agradecer o que ele tem feito em favor de todos os associados e do nosso país também, porque esse resultado, se nós tivermos sucesso,
vai resultar em um novo país, um país que nós nunca tivemos aqui. Então, eu agradeço a participação, agradeço todo esse trabalho que os senhores estão fazendo. Ok, muito obrigado, Dr. Robson Ramos. Vossa Excelência tem contribuído de forma brilhante em todas as atividades da ANB, assim como o Dr. Paulo. E eu quero também aqui agradecer a todos os internautas que nos acompanharam nessa manhã. Tem o seu microfone, doutor, ele está dando eco, hein? Eu quero agradecer também a diretoria nacional, ao doutor Ivan Soares de Brasília, a doutora Leonice Vieira de São Paulo, a nossa grande guerreira aí que tem se debruçado ao longo de todos esses anos em causa comum, sem cobrar um único centavo, assim como todos nós aqui. E mais uma vez o reconhecimento a todos os nossos internautas que nos acompanharam até aqui, né? O doutor José, o doutor Itacir, Amaury Flores, o nosso grande patrono, né? Ele é praticamente o precursor do antigo Movimento Nacional dos Bacharéis em Direito, e temos orgulho de ele ter sido o protagonista na inauguração do movimento naquela ocasião em 2008, quando foi criado em 8 de outubro de 2008, o Movimento Nacional dos Bacharéis em Direito, hoje denominado Associação Nacional dos Bacharéis em Direito. Então, quero agradecer o Dr. Paulo, especificamente o Dr. Robson Ramos, a todos os nossos internautas que participaram dessa live, que já dura 1h30, e o tempo passou tão rápido, Dr. Paulo, Dr. Robson, que nós aqui praticamente não percebemos o tempo passar. O assunto é tão importante e muito teríamos ainda a conversar, e eu quero dizer da honra de ter estado com vocês dois, esses dois ícones do direito no Brasil. Então, muito obrigado em nome de todos os afiliados. Obrigado, presidentes, suplentes da ANB de todo o país, os filiados que nos acompanharam, e tenho certeza que foi uma aula magna hoje também, por conta de todo esse nosso encontro hoje. Obrigado a vocês, fiquem todos com Deus. Oi, Dr. Carlos? Oi. Tá bem melhor do que se tivesse aquele youtuberzinho aí, tal de Felipe Neto aí, né? Pode ter certeza, né? Aliás, eu queria só atualizar a live que está programada hoje aí para Luiz Roberto Barroso e Felipe Neto, está com 83 mil dislikes até o presente momento. Que vergonha, doutor! E 705 corajosos que deram like, mas 83 mil brasileiros que defendem a família fizeram isso aqui, ó. Que beleza! E eu tenho certeza que por volta de 1h da tarde a gente vai bater os 100 mil dislikes. Que isso vergonha! Vai ser uma vergonha para um ministro da Suprema Corte, doutor. Não, aquilo ali não tem, não. É uma vergonha. Não tem. É uma vergonha. Não tem. Um abraço a todos aí. Doutor Robson. Lendo o prefácio do livro do Roberto Barroso, não seria de se esperar outra conduta. Basta ler o prefácio do livro dele. É isso mesmo. Beleza. Perfeito. Deus abençoe a todos. Grande abraço.